Olá, Deus abençoe você, a sua família, os seus caminhos, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira muito abençoada. Nós estamos dando início ao programa Ponto de Luz e eu quero falar com você que nesse dia nós estamos em feriado, né? Talvez você se reuniu na noite passada com a sua família, esteja com seus familiares agora acompanhando o programa, mas trazendo dentro de si uma tristeza, exatamente, um vazio, uma frustração, uma situação que você, se pudesse tirar isso com as suas mãos de dentro de você, você tiraria, mas você não consegue. Por isso Deus colocou você para nos assistir agora, independente da sua religião. Eu só peço para você preparar o copo com água, deixe esse copo com água preparado. Ao término da programação, nós vamos unir a nossa fé ao momento de oração, de intercessão por você, pela sua casa, pela sua família, tá bom? Eu vou lá na central telefônica, eu tenho comigo hoje o pastor Kleber, juntamente com os pastores, todos aqueles que precisam de ajuda, pastor Kleber, independente da religião, podem ligar agora. Com certeza, pastor Wilton, estamos todos aqui de prontidão para atender a ligação dessa pessoa. E ela pode ligar para o programa pelo telefone 2123-3202, também pela mensagem de texto dela, 3573-3500. Pouco eu retorno ao pastor e eu quero falar com você, como nós estamos no feriado, né? Esse feriado de Natal, a Igreja Universal ela seguirá, hoje ela está aberta, nós estamos trabalhando o dia todo, nós teremos uma reunião muito especial. Eu vou até pedir para a produção colocar esse plasma na tela cheia. Muito obrigado. Diz assim, 25 de dezembro, hoje, nós vamos fazer o partir do pão. E essa oração será realizada pelo Bispo Macedo, líder espiritual da Igreja Universal. O que você pode fazer? Você que está me assistindo. Prepare o pão, né? E traga nessa quinta-feira a reunião da terapia do amor que normalmente nós realizamos às 19 horas. Hoje, quinta-feira, nós vamos realizá-la às 18 horas com o partir do pão. Repito, quem vai consagrar o pão conosco em oração será o Bispo Macedo, juntamente com a dona Esther, com uma mensagem para todos nós e consagrando esse pão para que você leve e possa compartilhar um pedacinho desse pão com toda a sua família, já que essa data normalmente as famílias se reúnem, você poderá levar a bênção para sua casa e família, tá bom? E falando sobre isso, a terapia do amor, você vai acompanhar um testemunho agora, sabe, muito forte de uma vida sentimental destruída, mas que pelo poder da fé tudo mudou. Acompanhe. Eu comecei a sentir muitos sintomas, e um deles era anemia profunda, coceira no corpo intensa e suor noturno. Eu acordava toda molhada. Eu fiz vários exames, fui diagnosticada com pneumonia, fiz tratamento de pneumonia por 3 meses e eu não fiquei bem. E só piorava. Eu comecei a tossir sangue e não sabia o que era, comecei a sentir muita falta de ar. E depois de alguns meses, surgiu um caroço no meu pescoço e eu consegui fazer o exame, que era biópsia, né, direto no problema. E ali saiu o diagnóstico, depois de um tempo, que eu estava com linfoma de Hodgkin, com câncer. Fui encaminhada para o hospital que fazia tratamento. Os médicos viram minha situação porque eu já estava com febre de 40 graus. A enfermeira até falou para mim, nossa, o câncer está na coluna, no mediastino, no pulmão, na axila e no seio e no pescoço. No pescoço era mais nítido, praticamente o meu corpo todo, já estava comprimindo o meu coração e eu já estava também com trombose no pescoço. Nessa época eu já era obreira, já servia a Deus e também estava no relacionamento. Eu era noiva. Nisso eu vi ele se afastar muito e eu comecei a sentir que ele estava me ignorando. Houve uma suspeita que eu estava com tuberculose e eu falei para ele e ele falou que ele não poderia ficar perto de mim. Só que nesse dia ele não me respondeu o dia todo. E aí, à noite, eu falei, você não vai perguntar o que aconteceu comigo? Ele falou que se eu quisesse conversar, seria por mensagem. E eu até tentei entrar em um acordo, né, para poder a gente continuar o relacionamento. Falei que precisava mudar algumas coisas, eu também mudaria. Só que ele não estava disposto a mudar. E eu resolvi terminar aquele relacionamento. E eu só tinha Deus mesmo. E eu coloquei toda a minha confiança em Deus. E ali eu fiz 28 quimioterapias. E
a quimioterapia não funcionava. Ali eu começou a minha luta com Deus. Eu ia pro altar e eu colocava toda a minha vida. Teve uma fogueira santa que eu fui pro altar e eu me derramei ali. Eu fiz uma oração no altar de tudo ou nada, para Deus fazer a vontade dele. Falava, meu Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas o Senhor sabe o que tá acontecendo, o Senhor sabe por que eu tô passando por isso. Senti que Deus, ele tava ouvindo minha oração, que Deus ia fazer o melhor para mim. E nesse tempo, eu tinha amigos em comum e eu acabei conhecendo uma pessoa. E das vezes que a gente se viu, foi na igreja, numa vigília. Ele vinha falar comigo e essa pessoa começou a gostar de mim. Eu estava focada na minha cura e eu vi a necessidade de falar para ele o que estava acontecendo. E eu falei que eu estava com câncer na intenção de afastar ele. Ele ficou surpreso, mas ele falou, olha, agora que eu sei, seremos nós dois a lutar contra essa doença. Eu fiquei chocada, assim, que ele teria essa reação, que ele falaria isso. Ele ligava, ele perguntava se eu estava bem, e quando eu ia no hospital ele perguntava como é que foi, ele se interessava. E ele sempre falava pra gente fazer um propósito junto, vinha com ideias de propósito, e ele falava sobre o futuro, e eu ficava, meu Deus, por que esse menino tá pensando em futuro se eu não sei nem o dia de amanhã? E ali, depois que eu terminei o processo de quimioterapia, ele me pediu em namoro, e a gente começou a namorar. Eu tava me preparando para fazer o transplante, e eu fui internada. E eu fiquei 28 dias internada, meu cabelo caiu todo, e o transplante não funcionou. Eu fiz, depois disso, 20 radioterapia e também não funcionou. Eu pesei 39 quilos no hospital, porque eu não conseguia comer e eu só colocava tudo pra fora, porque a quimioterapia me fez muito mal. Durante esse período no hospital eu não pude receber visita, porque estava em época de pandemia. E o transplante é muito delicado e não pode ter contato com outras pessoas. E aí a gente ficou quase um mês sem se ver. Às vezes eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. E foi um processo muito difícil, assim, muito. E quando eu soube que o transplante não funcionou, eu continuei crendo em Deus. Porque eu sabia que Deus ia fazer a vontade dele. Até que chegou uma fogueira santa. Foi em dezembro e ele foi pro altar por mim. E a gente colocou o nosso tudo nessa fogueira santa. Porque a cura tinha que vir de Deus. E quando eu saí do hospital, ele foi lá me buscar. O primeiro lugar que eu fui foi pra igreja. Porque eu queria ir pro altar. E logo depois que a gente subiu no altar, um mês depois, eu já não tinha mais nada. Não foi os tratamentos, não foi as 28 quimioterapias, não foi as 20 radioterapias, não foi o transplante com medula, foi o altar. Esse daqui é o Lucas, que estava comigo, né, no momento mais difícil da minha vida. Me viu careca, me viu com cabelo, enfim, e ele me mostrava que eu era bonita, que eu era forte, sempre me colocava para cima. E ele é essa pessoa que me ajudou, que acrescentava na minha fé, que estava ali comigo o tempo todo. Lucas, tudo bem? Sim, senhor, tudo bem. Por que você insistiu tanto nesse relacionamento? Então, eu já vinha me preparando há algum tempo para conhecer alguém por meio das palestras, da terapia do amor, das reuniões. E quando eu conheci a Karine, eu não sabia do que ela estava passando, ela não aparentava estar passando pelo que estava passando, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que ela continuava ativa, ajudando as pessoas. Quando ela me falou, foi como se fosse uma resposta de Deus, mas não da maneira que eu queria. Mas eu já estou enxergando lá na frente que é ela, para estar do meu lado. Então isso me chamou muita atenção. Tudo que a gente fazia, toda vez que a gente recebia uma notícia errada, ou melhor, uma notícia negativa, a gente tomava uma decisão pela fé. Depois dessa fogueira santa de ir pro altar, a gente casou. O final foi nem como a gente queria, mas como Deus quis, que
foi a gente estar aqui hoje. E nós estamos casados há 3 anos e somos muito felizes e somos obreiros e em todas as áreas da nossa vida não falta nada. Só a cura já era suficiente, mas Deus curou meu corpo e curou minha alma. E o Espírito Santo foi tudo para mim. Ele me mostrou o caminho certo. Eu te amo e sou muito feliz ao seu lado. Amor, muito obrigado por você nunca ter desistido de mim. Por estar ao meu lado no momento mais difícil da minha vida. Fim de ano. Quantos não sonharam em chegar aqui, casados, com alguém do lado, sentados à mesa, em família? Mas, para muitos, dezembro chegou diferente, com separação, com silêncio dentro de casa, com a solidão. E esse momento, que era para ser de abraços e sorrisos, acabou virando a lembrança de tudo que não deu certo. Mas ainda há uma chance de reunir a família e lutar da maneira certa pelo que tanto sonhou. Nesta quinta, 25 de dezembro, feriado de Natal, participe do Partir do Pão na Terapia do Amor. Um momento para restaurar a vida amorosa e fortalecer a família. Prepare um pão e traga para ser consagrado. Em horário especial, às 18 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11 3573 3535. Muito bem, você pode então estar conosco aqui no Templo Maior, hoje, quinta-feira, repito, a reunião então realizada às 18 horas com o Partir do Pão, uma oração especial feita pelo líder espiritual da Igreja Universal, o Bispo Macedo estará realizando essa oração. Na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Vamos lá no Pastor Kleber com o nome de pessoas que estão ligando para a gente. É muito importante o que o senhor falou, pastor Luiz, porque às vezes a pessoa pergunta, é feriado, a igreja vai estar fechada durante o dia? Não, os horários normais, mas à noite, o horário da noite será às 18 horas, como o senhor falou, com o Partir do Pão. Eu tenho sim alguns nomes, a Flávia, por exemplo, ela diz, não consigo dormir à noite, sofro com muitas perturbações e eu peço oração. Também a Thalita, ela diz, minha filha está nas drogas e com depressão e eu preciso muito de oração. E as pessoas podem seguir ligando, estamos todos aqui aguardando por ela. O telefone 3573-3500 é o WhatsApp, a mensagem de texto, e o telefone 2123-3202, Pastor Wilton. Obrigado. Então, nós aguardamos por você hoje, quinta-feira, 18 horas, mas, como eu disse, a Igreja Universal, durante esses dias, ela segue aberta, trabalhando em horários normais. Nessa sexta-feira, amanhã, nós teremos reuniões de libertação, o dia todo, a primeira às 6 da manhã e a última às 19 horas. Eu estarei realizando essa reunião às 19 horas. Eu tenho feito um jejum pela sua libertação. Nós vamos determinar isso aqui, colocando todo o mal, tudo aquilo que esteve na sua vida, acompanhando você, os seus caminhos durante o ano de 2025. E você diz assim, Pastor Wilton, eu preciso de ajuda. Eu preciso vencer esse espírito de inveja que tem amarrado a minha vida, os meus caminhos, quebrar essa maldição que vem passando na minha família de geração em geração. Você pode estar sexta-feira conosco. Eu vou realizar a reunião das 19 horas em jejum e vamos passar pelo corredor de libertação. Você vê aí imagens, a multidão que toda sexta-feira se reúne conosco. A gente fica ali juntamente com obreiros, obreiras, servos de Deus, impondo as mãos, determinando. Jesus falou que se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É a cura da alma, tirar de você essa depressão, vazio que você está carregando, essa inveja que está amarrando a sua vida, uma palavra que você ouviu, né? Alguém amaldiçoou você, alguém disse para você, olha, se você não for feliz comigo, você não vai ser feliz com ninguém. Você ouviu aquilo há muito tempo atrás, os anos estão passando e você não consegue ser feliz. Nós vamos passar por esse corredor nessa sexta-feira, aqui no Templo Maior, na Constantino Neri, 1515.
Uma coisa sou eu dizendo para você que é possível alcançar a libertação ainda esse ano. Outra coisa são os testemunhos. Acompanhe. Qual o seu nome? Bianca. O que você pode dividir com a gente? Pastor, quando eu me afastei da presença de Deus, eu comecei a usar drogas, bebidas, comecei a andar com más influências. E nisso eu fui me tornando uma pessoa mais agressiva, uma pessoa nervosa dentro de casa, trouxe bastante conflitos para mim, internos. Quanto mais eu me envolvia no mundo, mais eu me afastava de Deus, e isso trouxe uma dor muito grande para mim e um vazio muito grande. Você se afastou, estava com esse vazio. Quanto tempo você esteve lá fora e quanto tempo faz que você voltou? Tem 11 anos que eu fui afastada e teve uma pessoa que lutou por mim aqui, fez correntes, propósito, votos por mim. E tem 2 anos que eu voltei, que eu retornei. Essa pessoa lutou por você esses 11 anos, mesmo você estando afastada? Eu estando afastada, ela lutou por você? Sim. Você começou a participar sexta-feira, domingo. O que mudou em você? Quando eu achava que, de repente, o mundo foi perdendo gosto para mim, as coisas do mundo já não tinham mais sentido, foi o voto dessa pessoa, minha prima, que lutou por mim, né? E eu cheguei nesse estado, e quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira para a libertação, porque eu já conhecia o caminho, né? Então era só seguir. Como é que você está hoje? Hoje eu estou liberta, tenho paz, tenho o Espírito Santo e sempre firme. Você está totalmente liberto? Totalmente. O vazio acabou, a depressão, os vícios, tudo acabou? Sim, Senhor. Hoje você está em paz? Sim. Dentro de você? Sim. Amém. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na reunião das 19 horas da sexta-feira e nós estamos em um propósito muito especial e eu quero convidar você que me assiste, seja você da Igreja Universal, de uma outra denominação, católicos, espíritas, você que está afastado da presença de Deus, ou você que passou esse ano para você foi um ano onde você foi pisado pelo mal, pisado pela inveja, pisado pelos problemas. Mas você pode terminar o ano, sabe, invertendo esse papel, até porque a palavra de Deus diz que o Deus da paz, como está escrito, o Deus da paz, ele colocará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Sabe o que isso significa? Que o único lugar onde o diabo deve estar na sua vida é debaixo dos seus pés. Então, eu quero convidar você que se encontra invejado, trazendo uma maldição hereditária, os seus caminhos trancados, sabe? A destruição na sua família, no seu casamento, problemas espirituais. Você sofre com pesadelos constantes, você sente que alguém persegue você, você não consegue dormir à noite. Neste mês de dezembro, nós vamos estar formando novamente esse corredor e às 19 horas eu vou realizar a reunião em jejum em seu favor. Até porque o Senhor Jesus disse que há certas castas de demônios, de encostos, de espíritos que saem somente com a oração e o jejum. E não é somente a minha oração e o meu jejum, não. Nós estamos unindo a fé com homens e mulheres de Deus que estão aqui nesse corredor, vestidos de branco, a cor da paz, determinando que ainda esse ano você tenha paz. Você aceita esse convite? Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós temos vários horários, 6 da manhã, 7 da manhã, 10 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 17, e neste horário, em jejum pela sua libertação, às 19 horas. Não aceite terminar o ano sendo pisado pelo mal. Não, nós vamos pisar nesse mal e nós vamos ajudar você a terminar o ano bem, o ano livre e liberto. Você é meu convidado. Até lá. Você pode estar conosco nessa sexta-feira aqui no Templo Maior. Repito, estou convidando você que me acompanha, os caminhos trancados, amarrados. Durante esse ano, você está terminando o ano frustrado, porque as coisas saíram mal para você, um ano de perdas, né? Você está perdendo o casamento, o filho para as drogas, está perdendo a saúde, está perdendo no aspecto financeiro, está fechando as portas da sua empresa, dos seus negócios, todo endividado. Você percebe que a inveja
você precisa de ajuda espiritual, eu estarei realizando a reunião das 19 horas, mas nós temos reuniões o dia todo para poder te ajudar. Vou lá na central, pastor Kleber, com nomes de pessoas ligando para a gente. Tenho sim mais nomes aqui, mas a Josi, ela diz, pastor Wilton, eu estou sofrendo muito com problemas na minha família, preciso muito de oração. Também o Ailton Moreira, ele disse assim, liguei porque eu estou tendo pensamento suicida e preciso muito de ajuda. Inclusive, ele diz que estará nessa sexta-feira presente. E as pessoas podem seguir ligando, que nós estamos aqui à disposição delas. Obrigado, pastor. O número segue aí para você e daqui a pouquinho a oração em seu favor. Vamos a mais um testemunho de libertação e eu já volto. Qual o seu nome? Carol. Carol, o que você pode falar para todos que estão ouvindo sobre essa corrente de libertação, como funcionou na sua vida, né? Então, pastor, eu cheguei na corrente de libertação, eu já tinha 3 anos que eu estava com depressão, síndrome do pânico e ansiedade. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na sexta-feira, e quando eu comecei a fazer corrente, foi quando eu comecei a entender, né, que a depressão, a síndrome do pânico não era normal. Era algo que não é normal na vida de ninguém. Foi quando eu comecei a buscar. E depois da corrente, foi que eu me libertei. Não tenho mais depressão, síndrome do pânico. E outra coisa também, que quando eu tentava me preencher com festas e baladas, que é uma das coisas que eu sempre tentava me preencher, porque eu queria tampar a depressão. Você tinha depressão, você queria essa alegria, essa felicidade, você não sabia onde buscar, você buscava em festas e baladas. Festas, baladas e amigos. Inclusive, acho que a gente tem foto. Tá mostrando aí. Quanto tempo você está na igreja? Eu estou na igreja vai fazer 4 anos. 4 anos. Então, hoje você está liberta, mas essa corrente de sexta-feira, toda sexta-feira você faz ela, você participa dela. Toda sexta-feira eu estou aqui. Independente da libertação, eu continuo buscando. Porque eu sei o que é ter depressão. E olha, eu digo que tem cura. Grande é a sua fé. Deus te abençoe. Uma coisa é certa, o mal jamais deixará de se levantar. Mas a solução não é desistir, é lutar da maneira certa. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés. Especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Bem, diante do que temos falado, o convite está feito. Se você deseja a nossa ajuda, você pode estar hoje, 18 horas, aqui na Terapia do Amor, um horário especial, com o partir do pão, uma oração feita pelo Bispo Macedo, consagrando o pão. E também, amanhã, sexta-feira, 19 horas, eu aguardo por você. Prepare o seu copo com água agora, estou com o meu. Nós vamos a uma oração com o pastor João Luiz e eu já volto. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença de mãos dadas com essa pessoa que assistiu o programa, meu Senhor, que viu testemunhos, que viu resultados, que o Senhor mostrou para ela que é possível ela vencer qualquer que seja o problema. Por quê, meu Pai? Foi pessoas que praticamente estavam, meu Senhor, perdidas, ninguém queria, não tinha solução, mas quando elas recorreram a Ti, quando elas chegaram até o Senhor, quando elas chegaram até o Teu altar, então, meu Senhor, o Senhor deu uma nova vida. Ela entregou a vida velha e o Senhor deu uma vida nova. Meu Senhor, dê força a essa pessoa, para ela chegar o quanto antes na Tua casa, para que ela possa pegar essa vida velha, machucada, essa vida cheia de mágoas, de rancores, essa vida, meu Deus, completamente destruída. E quando ela entregar essa vida no Teu altar, o Senhor vai entregar para ela uma vida nova, tal igual
o Senhor entregou para esta pessoa que contou aqui a sua história. Meu Senhor Jesus, consagra essa água, que quando ela beber dessa água, ela seja curada na alma, no espírito e fisicamente. Que haja, meu Deus, a manifestação do teu poder dentro dela. Seja ela quem for, porque ela é uma alma, é uma vida. Então, meu Senhor, eu te peço que haja a libertação e, acima de tudo, força para ela se levantar e chegar até a tua casa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Bebamos no copo com água. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Bem, estivemos falando de hoje, quinta-feira, falamos da importância da sexta-feira. Não deixe de participar conosco aos domingos. Esse último domingo nós estaremos aqui clamando pela sua família e estamos em preparação ao grande dia 31, a vigília da virada no poder da oração, a partir das 22 horas. Quero lembrar a todos que se você recebeu o pedido, aquele... Dá para pegar para mim esse pedido? Pega aqui para mim, por favor. Você que recebeu o pedido, né? Pode me dar aqui. Obrigado. Está aqui. Eu vou até pedir para a produção se conseguir fechar essa imagem aqui. Nós entregamos a todas as pessoas, ou estamos entregando dentro dessa promessa. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Quer dizer, eles foram abençoados no tocante àquilo que eles ainda não tinham. Coisas futuras. E você vai escrever do lado de trás, Senhor, abençoe-me no tocante a estas coisas futuras. Você vai escrever as áreas da sua vida que você quer determinar aí, esse ano de 2026 abençoado. Se você não tem esse pedido, você pode vir ao Templo Maior durante esses dias, antes do dia 31, ou em uma igreja universal que nós vamos entregar para você. Você vai trazer a partir de 21 horas. Nós estaremos impondo as mãos sobre os seus pedidos, abençoando no tocante às coisas futuras, aquilo que você determinou para o ano de 2026. E a vigília nós vamos iniciá-la às 22 horas com a Santa Ceia, tá bom? Se prepare você e toda a sua família. Eu espero por você. Até lá. Me chamo Rebeca, eu tô aqui com meu pai Ronilton. Nós moramos no bairro Lagoa Azul e nesse dia 31 nós estaremos na Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, para participar dessa vigília da virada, porque o Senhor Jesus é a nossa prioridade. Aqui é o Neto, estou junto com a minha família para confirmar mais uma vez a presença na Vigília da Virada, no Poder da Oração, às 22 horas aqui na Avenida Constantino Neri. Priorizamos porque será uma noite de renovação e fortalecimento espiritual para o próximo ano. Você é a nossa comunidade especial. Um desses lugares pode ser seu. Já imaginou passar com sua família uma virada de ano totalmente diferente e inesquecível, em um lugar único? Tudo isso em um ambiente familiar, seguro e agradável, que transmite paz, preparado para proporcionar o início de 2026 mais que especial. Aqui você não paga nada para participar. A entrada e o estacionamento são gratuitos, além de salas preparadas para as crianças. Comece 2026 colocando Deus acima de tudo em sua vida. Participe da virada no Poder da Oração. Quarta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo.